Olá, protagonista! Seja bem-vindo a mais um episódio aqui do nosso Imersion Cast. O primeiro recado é, caso você não esteja inscrito no nosso canal, vai lá, se inscreve, aciona o sininho para ficar por dentro das novidades. Hoje a gente vai falar sobre um tema bem bacana aqui com a galera aqui, os alunos da Bimersion, né? Eu estou aqui com o Miguel, com a Maria Eduarda e com a Kathleen, né? E a gente vai falar sobre ansiedade do primeiro emprego. Então, eu vou pedir para cada um se apresentar. Vai lá, Miguel. Boa noite, me chamo Miguel, tenho 15 anos, estou estudando aqui no Imersion há 1 ano e meio, quase. Que legal, Miguel. Maria Eduarda. Meu nome é Maria Eduarda, tenho 17 anos e tô aqui no terceiro semestre também. Meu nome é Kathleen, eu tenho 14 anos e eu estou aqui desde o começo do ano, faz 2 semestres. E fiz um curso ano passado também, que esqueci de falar. Que legal, ó. Sejam bem-vindos, bem-vindas, né, nesse episódio, que eu tô muito, assim, ansioso para falar, porque o nosso tema já tem, né, a respeito, ó, fica aí a dica. E nessa nova temporada, a gente tá falando sobre o Desperte o Seu Protagonismo aqui na Bimersion. E agora, né, com os próprios protagonistas, que são vocês, né? Antes a gente estava falando com convidados, né, profissionais para trazerem dicas. E falando disso, né, o tema de hoje vai ser ansiedade do primeiro emprego, né? E a gente vai conversar aqui, é um bate-papo. Eu acredito que todos aqui é a primeira vez que vem num podcast. Sim. Sim. Que legal, que legal. Obrigado, tá, pela, né, disposição. E vamos lá, né? Aqui, quem já trabalha? Algum de vocês já trabalham? Não. Não? Então, legal. Então, todo mundo tá nessa expectativa, né? E nessa gestão aí das emoções para conquistar a primeira oportunidade, né? Você tem 17. 17, 14 e o Miguel 15. Certo, perfeito. Eu não vou falar a minha idade para não ficar aí muito desbalanceado, né? Mas tá lá. Todos aqui têm intenção de trabalhar? Sim. Sim. Já tá na expectativa. Quem pode falar primeiro, né, sobre isso aqui, assim, nesse momento, como que tá essa expectativa? Assim, se já tá buscando uma oportunidade agora, ou se já, né, tá planejando ainda para daqui a um tempo, quem começa? Bom, eu já me adiantei bastante, tenho o currículo montado, tudo por conta do Imersion, né, mas eu quero muito trabalhar, só que eu não tô ainda atrás do emprego ainda. Eu tô mais, tipo, de boa na minha, só que eu acho que se alguma oportunidade me aparecer, eu vou atrás. Corro Certo. atrás, agarro e vamos aí. Bom, eu pretendo trabalhar quando me formar, só que eu já tô me preparando. Eu tinha muito nervosismo em questão ao primeiro emprego, como vai ser o tema. Só que a Bemerce ajudou muito, já ajudou a criar um currículo, porque quando eu era menor, eu pensava, como é que eu vou criar? Não imaginava nada, vou ficar perdida. Só que eu consegui bastante ajuda na Bemerce, a questão é isso. Bom, por agora eu não pretendo trabalhar. Mas, assim, pro futuro eu já tenho uma expectativa de vida, assim. Já tô aprendendo bastante com os cursos da Bimersion. Tem me ajudado bastante nessa área. E aí já tá tudo planejado pro futuro. Mas se não der certo, tudo bem. Eu vou pro próximo, plano B. E é isso. Legal. E é interessante que tem, assim, né, vários alunos que entram, às vezes, sem a expectativa de começar a trabalhar, e aí vai tendo entendimento desde essa parte do currículo, como estruturar. Já falando, né, um pouquinho sobre, né, essa questão da ansiedade, às vezes tem muitos que faz um currículo, envia um currículo, e aí fica naquela expectativa do primeiro passo, que é ser chamado para uma entrevista. E tem muita gente que não consegue nem ser chamado para uma entrevista porque começa com o problema do currículo. O currículo, como vocês falaram, que vocês já estão aí bem adiantados nessa fase, ele tem o quê? Tem duas situações para um jovem. Ele tem, o primeiro, a própria estrutura do currículo, tem que estar bem distribuído, bem feito, porque senão vai ser ignorado, e conteúdo. Porque, por exemplo, só o ensino regular, ensino médio, principalmente, não é garantia nenhuma. Então, nesse caso, vocês já estão aí bem, né, avançando nessa parte. Todos já fizeram o curso de empregabilidade?
Vocês estão no curso de Estamos empregabilidade? fazendo. a gente tá a gente fazendo tá agora no verdade, curso de né? Que legal, empregabilidade. né? E agora sim, né? Depois que vocês estão já nesse caminhar de ter essa noção da busca por uma oportunidade mais adiante, né? Vocês imaginam como é, né? Entrar numa entrevista, passar pela entrevista, que é um segundo passo depois do currículo. Assim, dá pra imaginar um pouquinho, mas... eu não sei. Tipo, dá pra imaginar, mas não dá pra ter certeza do que é aquilo que eu imagino, sabe? Tipo, é isso que eu penso. A gente já passou pela experiência da entrevista coletiva no curso de empregabilidade. E só ali, sendo do curso, a gente já ficou todo mundo nervoso, já ficou todo mundo pensando nas respostas. Eu imagino que quando chegar realmente na entrevista, aí que vai dar mais nervosismo, só que a gente já vai estar um pouquinho preparado para aquilo, pelo que a gente já tá passando aqui já. Certo. Eu já passei por uma entrevista de emprego e eu não tive toda essa ansiedade e angústia que eu tive como foi na simulação de entrevista de emprego aqui do curso. E isso eu achei até curioso, porque numa entrevista de emprego real eu tava de boa até, tranquilo. Só que aqui no simulado eu fiquei bem nervoso, ansioso. Um pouco mais preocupado. Mas será por quê? Eu não sei, eu acho que é mais porque na entrevista de emprego eu não tava esperando encontrar alguém que eu conheça. Só que aqui na Immersion eu tô perto de gente que eu conheço. Então eu fiquei talvez com medo de errar e acabar ficando nesse entorno por causa que é gente que eu convivo. Certo. Sabe eu tava pensando aqui, até eu acredito que isso é falado no curso, da questão assim, antes de realmente, às vezes, participar para valer de uma entrevista, com a intenção de entrar, vai como trainee. Manda os currículos, porque vocês têm conteúdos, vocês já têm, assim, um currículo legal, que chama a atenção. E mesmo se a intenção não é agora, só de mandar e passar pela entrevista, depois tudo bem, falar, olha, não quero agora trabalhar, tudo bem, mas vai como trainee porque já vai administrando essa parte da ansiedade, né? E aí já faz assim, e talvez vai que de repente ali vocês entram no processo e resolvem ficar, né? Então é igual o Enem, né? Não tem o Enem para treineiro? Sim, Né, para quem vai tem. treinar no segundo ano. Eu não sei se no primeiro ano já tem. Eu acho que no primeiro não, mas no Segundo. segundo tem. Estavam perguntando se a minha turma ia fazer, só que no momento ninguém tá querendo fazer. Só que tem pra poder treinar, pra juntar nota às vezes, pra mais pra frente, tem como. Legal. E assim, nessa parte, né, da ansiedade de primeiro emprego, vocês estão aqui tendo essa preparação, né? Recentemente a gente já teve, né, o simulado, igual a Mirella veio para tirar dúvidas, né? Que foi bem bacana. Agora, como que vocês têm, assim, uma referência aqui em relação às pessoas que estão fora daqui? Que é muito comum o jovem no ensino médio, às vezes no segundo, terceiro ano, às vezes está com a intenção de trabalhar e não está fazendo nada. Não está fazendo um curso e contando só com o ensino médio. Vocês conseguem, por exemplo, ver a diferença entre quem está se preparando igual vocês e quem não tem essa busca pelo preparo? Cara, é sentir, principalmente no currículo. Eu acho que o currículo foi o que mais me marcou, assim, porque quando eu não tinha nenhum conhecimento sobre o currículo, eu não sabia nem por onde começar no currículo. Eu não sabia se colocava nome, RG, o que eu colocava no começo do currículo, o que eu ia listar. Agora eu me sinto tão confiante de ter o meu próprio currículo, porque eu fiz, passei pra cá, vocês corrigiram, me mandaram de novo, aí eu refiz. E, pô, é uma segurança a mais que eu tenho pra ir numa entrevista de emprego. Certo. E vocês, meninas? O que eu vejo que as pessoas que não fazem, elas fazem a entrevista, aí às vezes sai de um lugar, vai para outro, assim, sem um preparo, só vai indo, entregando o currículo, não tem um objetivo. Aqui a gente aprende a ter um objetivo, a ter empregabilidade, né? Diferente de ter um emprego, que a gente aprendeu também no curso. E acho que isso que muda também bastante. Eu vejo diferença bastante na parte do comportamento durante uma entrevista, principalmente. Porque aqui a gente aprendeu,
né, como agir, como se comportar durante uma entrevista. E aí, tipo, muitas das vezes as pessoas que não têm esse preparo agem de uma forma que elas acham corretas, mas não é. Tipo assim, por exemplo, quando a gente tava falando sobre a entrevista, muitas das coisas que eu achava que, tipo, era normal fazer numa entrevista, não é normal. Aí, tipo, eu vejo muito esse comportamento também dentro da empresa, entendeu? Tipo, a pessoa não tá preparada pra lidar com aquela situação, sabe? Tipo, aconteceu um BO muito grande lá e ela não sabe lidar, porque ela não tem esse preparo, entendeu? Nossa, Catherine, você tocou num assunto que eu acho muito importante e recorrente mesmo. Quando eu converso com alguém, por exemplo, que às vezes veio aqui procurar um curso e tá com a intenção de trabalhar, e eu pergunto, já participou de entrevista? Ou mandou currículo, às vezes manda o currículo e a pessoa, tô mandando currículo, mas não consigo, não tô sendo chamado para entrevista. Ou já fui em entrevista e não consegui passar. E elas não fazem ideia exatamente desse jeito. Elas acham que tá fazendo do jeito certo, mas elas não têm a clareza daquilo que está prejudicando. E eu achei muito legal essa fala que você já consegue ter essa clareza. Espera aí, o que eu achava que era de boa, que podia ser feito, agora eu já tenho noção que não. E você já trouxe também a questão assim, a gente está falando da ansiedade do primeiro emprego. Então tem a primeira fase, currículo. Currículo, a carta de apresentação aí, a porta de entrada para entrevista. Aí vai para entrevista. Boa parte, estou para dizer, a grande maioria dos jovens de primeiro emprego, eles com essas tentativas de entrevista, de tentar entrar e às vezes não conseguir, e a concorrência é grande entre os jovens, o maior índice de desemprego é entre os jovens. Eles acreditam que passar na entrevista é o maior desafio, e você já trouxe essa questão, que às vezes lá no dia a dia vai ter uma situação que não vai saber lidar, por falta de preparo, né? E realmente o maior desafio é entrar e permanecer e ficar. E claro, e depois crescer na carreira, seja naquela empresa ou em qualquer outra, né? Então isso é uma coisa muito comum mesmo. Eles pensam que, é só passou na entrevista e tá tudo certo. Mas o que acontece? O comportamento que esse jovem tem no dia a dia, de forma espontânea, natural, na escola, em casa, a tolerância, sabe? Essa flexibilidade. Na escola, eu acredito que vocês já viram isso, né? Aluno que desrespeita, desacata um professor, até uma diretora. E tudo bem, vida que segue, porque ainda, né, é tolerável. Mas quando chega na empresa, esse tipo de comportamento não é aceito, né? Esse jovem, ou ele não fica porque ele acha muito rigoroso, ou ele continua pensando que tá tudo bem, com o comportamento normal dele fora, mas a empresa vai falar, vou dispensar. Às vezes nem explica direito o que é, simplesmente, igual na entrevista, às vezes não fala o que é que impediu de você entrar, só você não continuou. E dentro da empresa, só não continua. Então, para vocês terem essa informação e essa preparação, vocês já estão muito, muito acima da média. Isso é muito bom. Vamos lá, né? A parte agora dessa questão de... a gente entrou nesse ponto, né? Da permanência depois que passa pela entrevista. Vocês já passaram a pensar nisso também, né? Como que será a rotina de vocês? Vocês já pararam para analisar depois que começa a trabalhar? Sinceramente, eu não parei pra pensar rigorosamente, sabe? Mas eu já, tipo, me imaginei numa rotina dentro de um escritório, dentro de uma empresa. Eu já me imaginei, mas não parei pra pensar como vai ser realmente a rotina, sabe? Com profundidade. Oi? Dando profundidade. Assim. Dando profundidade. Acho que eu também, tipo, nunca parei pra pensar, tipo assim, eu já imaginei, né, eu trabalhando, assim, em vários lugares, só que eu nunca parei, tipo assim, desde o início do dia até o final do dia, assim, nunca parei pra pensar desse jeito assim, não. Tendo uma rotina e como se manter dentro da empresa, não. Mas assim, só pensando, trabalhando, acordar cedo pra ir trabalhar, mas nunca com tanto aprofundamento nisso. Interessante. Uma das coisas, principalmente quando se inicia pelo estágio, ainda aluno, né, na escola regular, no ensino médio, uma das coisas que muda nessa rotina é assim, os primeiros meses, normalmente até os 3 primeiros meses, é mais cansativo, é mais assim, exaustivo, porque você não está habituado com aquela intensidade na jornada de estudo e de trabalho. Então é comum, né? E a gente percebe aqui,
muitos alunos que começam a trabalhar, às vezes até querem parar o curso porque, tá muito cansativo. E o curso que foi o que ajudou, né? Tá abandonando depois. E aí, esse abandono até prejudica, porque aqui a gente funciona como um apoio, até para ajudar nesses dilemas, né, em algumas situações que vai ser novo de acordo com cada realidade. Por mais que a gente faz uma preparação aqui, né, no curso de empregabilidade e nos demais, na prática, cada realidade, cada empresa vai ter situações, né, imprevisíveis, né? E a gente podendo ter alguém para contar é importante. Então, uma das coisas que é interessante vocês terem é essa clareza, que muda a rotina, mas o ser humano é muito adaptável. Então, depois de um tempo, isso aconteceu comigo, aconteceu provavelmente com os pais de vocês e com a maioria dos adultos, tiveram que, né, passar por essa situação para ter essa adaptação, né? Demora um tempinho, né? Porque, tipo assim, tava acostumado só a ir pra escola, chegar lá, sentar, estudar, que é coisa leve. Aí chegar num serviço que você realmente precisa focar ali, precisa trabalhar, que é mais puxado, a gente acaba, né, sentindo um pouco. Sim, sim. Uma coisa que vocês comentaram aqui, eu acho que foi você, Maria Eduarda, sobre assim, nessa preparação já começou a ter a intenção de onde quer trabalhar, né? Isso é bem bacana, né? A gente comenta aqui que o nosso objetivo não é só ajudar os alunos, os jovens a terem um emprego. É bom, mas não é ótimo, é muito pouco. Vocês merecem e estão se dedicando e a gente aqui também, né, nos esforçando para fazer uma preparação acima da média. Então, vocês têm condição de escolher os empregos, os melhores empregos, porque as melhores empresas estão, assim, carentes e sedentes por bons jovens, e vocês estão nesse nível de bons jovens. Então, eu acho bem legal essa sua fala, porque foi você, eu me confundi. Mas, assim, essa fala no sentido de onde enviar currículo, não vai sair pulverizando currículo para qualquer empresa, qualquer lugar, sabe, de qualquer forma. Não, foi o que eu falei, que os adolescentes, eles, quando não têm esse preparo, eles não sabem pra onde enviar, então sai atirando pra tudo, qualquer canto, o primeiro que chama, eles já vão, se é chamado, já fica naquele lugar, e não sabe se é aquilo que eles realmente querem. E aí acaba ficando lá sem saber o que vai querer daqui a um tempo. E às vezes não tem tanta compatibilidade até com o projeto dele, se é que tem, né, um plano, um projeto de vida, porque às vezes nem tem clareza, né? Então, assim, né, pensar no futuro, pensar na vida profissional, que é o destino de todo mundo. É certo, né? Às vezes os mais jovens, hoje, tem os pais para fazer o quê? Para manter, para dar o que precisa, mas será que vai ser sempre assim? Será que também vai ser o suficiente? Né? Porque quanto mais velho a gente vai ficando, a gente vai aumentando os nossos desejos, né? As nossas necessidades de compra e contar com o próprio dinheiro é um objetivo depois. A grande maioria vai para esse caminho. E outra coisa, a gente veio nessa vida para deixar algo, para produzir algo, não só para, né, ficar aqui sem fazer nada. Então, normalmente o destino é certo, é o mercado de trabalho, é a carreira profissional. E aí é onde que está uma grande diferença. Pensar num emprego só pela necessidade do salário ou pensar numa jornada profissional, onde você está se moldando, se preparando para o futuro, sabe? E sabe, ter essa consciência que vai ser uma crescente, que na primeira experiência vai ser de uma forma, depois ali vai acumulando. Agora, aquele jovem que não tem essa clareza, vai realmente disparar currículos, pulverizar, vai ser chamado às vezes para uma empresa que não tem muita conexão com, né, o perfil dele, porque ele não tem autoconhecimento, como vocês já estão tendo, né? E de repente ele vai falar que aquela experiência está ruim, né? Ou não vai ficar, ou vai ficar daquele jeito lá, né, perdido, né? Faz sentido para vocês isso? Faz. Total. Olha, e nesse assunto, assim, a gente tá falando dessa questão da ansiedade, qual que é, assim, a parte que mais tem, assim, que leva preocupações para um jovem, principalmente para vocês nesse momento, assim, que provoca essa questão de ansiedade? Sim, é o medo de não conseguir seguir aquilo que a gente vai entrar, sabe? Tipo, a área que a gente vai entrar. Tipo, não ser, por exemplo, bom na empresa, sabe? Tipo assim, o medo de não ser uma pessoa compatível na empresa, sabe? Não alinhar os meus planos com os planos da empresa, entendeu? Tipo assim, é o medo de não ser viável, tipo, com a empresa mesmo.
Legal. Então, assim, essa preocupação de entrar e de repente não bater lá, não ser compatível. É, eu acredito que na questão, assim, da preparação que você está buscando, você já está tendo. E quando você buscar uma empresa, possivelmente o próprio entrevistador, o próprio processo já busca identificar um candidato compatível com a vaga, né? Com as funções. É claro que na prática pode ter uma diferença, sim. Mas isso não deve ser uma preocupação tão grande, não. Deixa acontecer e se não for, sabe? Vocês são jovens, então vai ter outras oportunidades, né? E a vida segue, né? E vocês? Eu acho que o medo na entrevista, né? Eu acho que é de errar alguma coisa que for falar, ou falar alguma coisa totalmente fora do que a pessoa tá perguntando. E foi igual a profissional falou, a gente fica muito pensando nisso. A gente tem que, se a gente estudou pra estar ali, se a gente vai pensar, tá pensando no certo, a gente não pode pensar no que pode dar errado, porque pode acabar dando. Então, a gente tem que sempre pensar no que vai dar certo, que é igual a profissional tava falando na terça-feira, ontem, no caso. A Mirella, né? Tava falando psicóloga, exatamente. É concentrar naquilo que você já se preparou, naquilo que você quer atrair e não naquilo que você teme, né? Perfeito. Miguel? A maior ansiedade que dá, assim, durante a entrevista de emprego, eu diria que é o medo de ser julgado dependendo do que você fala, sendo tanto pelos entrevistados quanto pelos entrevistadores. Miguel, é interessante, né? Eu gosto de ouvir vocês porque, assim, é a maneira que vocês estão, né, enxergando, né? E para vocês é real essa preocupação, essa ansiedade, é real, né? É Mas porque no mundo mesmo, assim, vamos para valer ali, de repente não vai ser tão dessa forma, tão real. É mais um medo interno. E aí, nesse caso, sabe, é realmente não se preocupar tanto com isso, né? Com essa questão dessa preocupação do julgamento, né? Você tá, é isso que eu entendi? É porque eu me vejo. Eu acho que seria mais tranquilo fazer uma entrevista de emprego única, tipo, você e quem tá te entrevistando, porque se alguém for te jogar, é só uma pessoa. Então, assim, é um pensamento ruim, mas é só de uma pessoa. Do que fazer uma entrevista coletiva, porque tem muito mais gente na sala. Quando o entrevistador falar pra você dizer alguma coisa, tipo, o que você vai fazer aqui dentro da empresa, todo mundo vai olhar pra você. E eu acho que esse sentimento de todos os olhos estão virados pra você, esse sentimento é o que dá mais ansiedade. Ó, entendi. Primeira coisa, quando é um profissional bem preparado nessa questão, se você, né, falar alguma coisa lá que não tá tão alinhada, ele vai saber separar isso e administrar. Agora, no coletivo, a gente vai estar sujeito, né? Porque a entrevista coletiva ou dinâmicas é exatamente para ver a sua reação. Uma situação de pressão até. E muitos profissionais, eles colocam um pouquinho de filtro, sabe? Que dependendo a situação lá, é um momento, né? Principalmente para o jovem, de desafio, um momento que ele tá ali um pouquinho mais nervoso, né? Então, assim, tem essa questão, assim, que tira um pouco, tenta separar, opa, o que foi? Agora, o julgamento dos outros, isso daí é uma coisa que a gente realmente se incomoda, a gente tem, né, o desconforto, mas a gente precisa entender, saber da nossa realidade, da nossa capacidade, da nossa, né, realmente, né, autoestima no sentido assim, que não permitir que outros, né, afeta tanto a gente nesse sentido, sabe? É igual a Missão Brave. Né? Todos aqui já participaram, né, da Missão Brave. A Missão Brave, elas colocam os alunos, né, como colocaram vocês, em uma situação de desconforto, uma situação de exposição, onde vocês vão falar e vocês vão se deparar com esse, né, medo do julgamento de quem está assistindo. E é exatamente isso. Um dos objetivos é enfrentar esse medo do julgamento. Né? E a gente aprender a lidar com isso, a gente vai sofrer menos. Porque quando não tem um risco iminente, físico, alguma coisa assim, o que o outro pensar e falar é problema dele.
né? E não nosso, né? A gente sabe dos nossos valores, da nossa identidade. Uma relação que eu acho que dá pra colocar com a entrevista e a Missão Brave é que, tipo, na primeira Missão Brave a gente sempre fica mais nervoso. Igual na primeira entrevista. Sempre fica muito nervoso. As outras que vai passando, a gente já vai começando a se adaptar melhor, a falar melhor lá na frente em público. É igual nessa entrevista. Na primeira a gente vai ficar super nervoso, vai perigoso gaguejar mesmo. Só que conforme vai passando uma entrevista, outra, a gente vai cada vez melhorando. Uma a cada uma. Acho que é uma coisa que dá pra relacionar com a Missão Brave. Perfeito. Ó, é assim, eu sou suspeito em falar, porque, né, eu estou aqui no dia a dia, né, eu gosto muito de estar acompanhando o progresso de vocês, né, e eu vejo, né, cada um aqui na sua evolução, mas eu afirmo, vocês estão, assim, muito acima da média. Principalmente daqueles que não está fazendo nada, aqueles que não estão se preparando, sabe? Não fez nenhuma informática. Informática é o mínimo, não é diferencial, né? Agora, no caso de vocês que fazem informática, aí, por exemplo, estão fazendo os cursos Empregabilidade. de profissionalizantes, né? Aqui, quem que já fez? Você fez qual? Eu fiz assistente de vendas, empregabilidade, que eu tô fazendo agora. E o outro foi Administração. de administração. Eu acho que a gente começou junto. A gente fez de vendas, administração, agora empregabilidade. E depois é Aí RH. o próximo é RH. RH. E você, Kathleen, você começou no semestre passado, né? Aham. Essa parte, né? De administração e agora de empregabilidade. Aí vai fazer RH e depois o atendimento e vendas. Muito bom. Então, assim, vocês têm, né, um diferencial já grande, até mesmo de candidatos que estão em outro tipo de método de ensino, né? O método que a gente desenvolveu é um método que provoca até esse desconforto, mas tem, assim, uma dinâmica muito diferente, né? A maioria das empresas que tem contato com os alunos nossos, que contratam, eles percebem muita diferença, muita diferença. Tem algumas empresas que... Hoje eu tenho uma realidade aqui. Eu não consigo atender a demanda de empresas que querem estagiários. Porque os nossos alunos, muitos estão até, igual vocês comentaram, eu estou só me preparando, mas ainda não estou buscando um trabalho. Mas vocês estão prontos, acima da média de outros, mas vocês ainda não estão, assim, na busca para começar, né? E por isso a gente tem bastante alunos bons, preparados, mas ainda que não vão, né, realmente, de fato, trabalhar, buscar um estágio, né? E aí, esse diferencial, quando vocês vão para uma entrevista, é muito nítida a diferença. Então, já passo para vocês assim, claro, vai ter um desafio, vai ter uma ansiedade, mas pode ter certeza, vocês estão num nível excelente, viu? Principalmente aqui, ó, já aceitando o desafio, vir aqui fazer um bate-papo aqui no Merson Cast, né? Olha, e nessa jornada de preparação, onde que vocês já estão do meio para o final, né? No terceiro semestre, no terceiro curso, você no segundo, mas já está na metade, né? E qual dessas áreas que vocês estudaram até o momento que vocês mais, assim, né, tiveram uma surpresa e até talvez uma afinidade, né? Qual? Eu acho que o que eu mais gostei, assim... O que eu mais gostei foi de administração e o que mais me ajudou é o de empregabilidade. Os dois foram os que mais... Na administração, o que chamou a atenção? Eu gostei muito da parte de criar uma empresa, de você ir a fundo na parte de criar, sabe? De calcular lá os negócios, fazer a planta, fazer a logo, o nome. Eu achei muito legal essa parte. Aí já tá um ponto. Essa experiência, esse conhecimento que vocês tiveram no curso de administração, que vai além só da rotina administrativa, através dessa questão do plano de negócios, já faz, né, vocês terem uma visão muito mais ampla da empresa, de todos, né, setores. Então, isso é muito legal até para o entrosamento dos setores. Não importa o setor que você for trabalhar, pode ser o administrativo, pode ser um outro setor, mas você já tem uma visão. Isso é super valorizado no mercado de trabalho, né? E você, Miguel? Eu acho que o de vendas, ele foi ótimo para engajar, porque foi nele que eu, assim, entrei, fui pro de vendas e, nossa, engajei e falei, quero isso. Eu comecei a gostar do Merson, quero ficar aqui pra sempre. É como uma casa, né? Aí, o administrativo foi muito bom, foi um dos que eu mais tive conhecimento.
E eu acho que até agora o meu favorito também seja o administrativo e o que mais me ajudou de empregabilidade. Porque, pô, como montar currículo, como se comportar numa entrevista de emprego, como se manter em emprego. É um ótimo curso. Ajuda muito. O curso de atendimento e vendas, né, o assistente de vendas, é um curso que todo mundo deveria fazer. Independente se vai querer ou não atuar, mas abre muito as possibilidades e principalmente melhora na comunicação, principalmente na persuasão e na negociação. Técnicas de negociações usa para tudo nessa vida. Ele também lá fala dos tipos de cliente, como se deve comportar. E quando você começa a analisar, não é só clientes. Que a partir do momento que você muda a palavra de produto, tipo, esse cliente vai buscar tal produto, você muda pra negócio. A pessoa vem atrás de tal negócio com você. Pô, isso você usa em qualquer lugar. Porque não é só um cliente, é uma pessoa ali. Isso. Serve pra qualquer lugar, qualquer área que você for atuar. Você começa a entender um pouquinho mais de pessoas. É exatamente isso. Então, nessa questão de relação com pessoas, melhora bastante. Kathleen? Até agora que eu tô gostando bastante, tá me ajudando bastante hoje de empregabilidade. Porque essa parte toda do emprego, de como agir, de como montar um currículo, a parte da entrevista tá sendo, tipo, uma paixão pra mim. Eu tô amando esse curso. Que legal. E é onde muitos jovens pecam. Acredita que não precisa, que assim, é só ir com a cara e a coragem, né? Desde o currículo, né? Só, sei lá, um ChatGPT, alguma coisa assim, e não é, né? Você tem como personalizar muito e principalmente a parte do comportamento. Eles não têm a clareza que o comportamento, né, do dia a dia é totalmente diferente do comportamento que ele precisa desenvolver no mundo profissional. Eu acho que falando assim por cima, a pessoa que não tem o conhecimento sobre a empregabilidade em si, ela fica muito alvoroçada em saber o que fazer numa entrevista de emprego ou como se comportar lá. E quem já tem esse conhecimento é tão calmo, já tem um conhecimento, tá ali guardado que ela vai usar, que ela vai fazer, quando vai fazer. Ela não precisa chegar e, pô, na hora falou, um exemplo, deixa eu pensar. Quais são os pontos fortes? A pessoa começa, nossa, quais são os meus pontos fortes? Esse momento de refletir a pergunta pra si mesmo, quando você já tem esse negócio de empregabilidade, você já anotou, você já viu, você já, pô, se antecipou. Agora, pra a pessoa que não teve esse conhecimento, ela se pergunta pra si mesma também e busca a resposta de última hora pra entregar essa resposta pro entrevistador. E é muito assim, claro, esse despreparo para o entrevistador. Ele consegue perceber quando é uma resposta improvisada, rasa ou artificial, ele consegue. E ele consegue entender quem já se preparou antes. E não, eu falo assim, até a nossa preocupação não é simplesmente ensinar um decoreba de perguntas e respostas. É ir além, manter o quê? É uma autenticidade, sabe? Você falar dos seus pontos fortes, mas de verdade, né? Assim, com autenticidade. E isso conta muito, né? Porque muitas perguntas que o entrevistador ele faz lá na hora da entrevista, não é só o que responde, mas como responde que conta, sabe? Ele tá lá olhando no olho, ele tá percebendo as reações, ele tá percebendo a sinceridade, né? Então, a gente se preocupa muito com essa questão mesmo, de ter esse preparo, mas com, né, profundidade e que vocês começam até a praticar isso no dia a dia, Sim. né? Espera aí, eu tenho esse ponto forte, isso é um ponto forte. Eu tenho minhas qualidades. Eu tenho um ponto desfavorável, um ponto a desenvolver, que seria o ponto fraco, eu já começo a atuar também para neutralizar essa parte, né? Isso faz parte do autoconhecimento, né? Eu acho que os adolescentes, os jovens de hoje em dia, que não têm essa visão, como ele falou, ficam perdidos. Por isso que eu acho que a maioria dos jovens e adolescentes deveria fazer um curso de empregabilidade para não ficar com esse desespero, não ficar perdido assim. Porque abre uma visão assim que as pessoas não têm quando não faz o curso. Verdade mesmo. Então, até eu faço um apelo para vocês, né? No sentido assim, né? Ajude, né, as pessoas que vocês têm conhecimento, que eles não têm a real noção
de o quanto é importante. E muitos jovens, eles estão na escola, principalmente na escola regular, pública, e a referência de estudo é aquela, que é totalmente diferente da referência da prática nossa aqui. Eu não sei se vocês concordam. A maneira de estudar aqui na Bimerso é diferente da maneira de estudar. Com Com certeza. Com certeza. certeza. Sem dúvidas. Qual que é a principal diferença? Vamos ver. É uma aula mais leve. Eu sinto que é uma aula que a gente aprende muito, mas que é muito mais leve do que na escola. Na escola parece que você fica assim, mesmo que você esteja concentrado olhando, você não entende. E aqui é uma aula tão leve que você consegue, assim, prestar atenção ali, confortável, que é certinho. É fluido. Uhum. É uma aula fluida, assim. Não é uma aula pesada. Exatamente isso que eles não entendem. Eles têm essa referência. Nossa, eu tô concentrado, eu tô lá e eu não consigo aprender. Estudar é chato. Eu estudo por obrigação. E não por, né, entendimento da importância que aquilo vai me ajudar. Que já deveria ter esse entendimento. Mas eu não vou entrar nesse assunto, eu tenho até para um outro podcast, é profundo, sabe, esse assunto do sistema de ensino no geral, né? Mas eu acho que tem cursos aqui que deveriam ser aulas normais, regulares, tipo empregabilidade, pô. O Exatamente. que eu aprendi aqui, eu não vejo como que a escola não se dá a obrigação de colocar isso como aula. Até a parte financeira que você falou do plano de negócios, que tem lá, por exemplo, a questão do planejamento financeiro no plano de negócios, que abre a mente para a questão de orçamentos, não só para a empresa, mas até para questões pessoais. A gente chegou na escola esses tempos, acho que Educação financeira. 1 ou 2 anos chegou educação financeira, que ensina um pouco disso. Mas não é nada comparado com a empregabilidade. Tipo assim, é bem raso as aulas da escola, sabe? Tipo, coisas simples do dia a dia que muita gente já sabe. Sei que, tipo, nem todo mundo tem esse conhecimento básico, mas assim, são aulas que poderiam ter tido, por exemplo, em aulas de matemática, entendeu? Sim, sim. Exatamente, exatamente. Por isso que você que está assistindo, compartilhe esse podcast com mais gente, porque você vai estar compartilhando e ajudando, né? E vocês também, meu apelo é esse. Convidem mais gente até para assistir uma aula experimental, porque eles não têm culpa de não ter essa referência, né? De ter uma referência distorcida do que é o estudo, e aí eles estão deixando de ter um desenvolvimento igual vocês. Eu tô cheio de orgulho de estar conversando com vocês, né? Com esse preparo, né? Essa tranquilidade, essa leveza. Até um dos lemas que a gente tem aqui na Bimerso não é porque é sério o estudo, né, no caso, que precisa ser chato, né? Pode ser sério e leve e agradável, e né? Eu acho que aqui é o principal do Immersion, porque eles ensinam muito bem e é um momento que você quer estar aqui para aprender. É Por exemplo, a gente estuda das 7 às 9 aqui nas terça-feiras. É um momento que é reservado pro curso que eu não vejo, tipo, a escola, um momento que foi tirado de mim. Eu vejo como uma oportunidade, que é muito bom estar aqui para estudar. Legal, que legal, que ótimo, né? E vamos trazer mais gente para cá, então, né? Olha, pra gente ir pro final já tá agora, que se fosse deixar a gente ia até, né? Muito tarde, mas tudo bem. Qual que é a mensagem? Eu quero que cada um deixe uma mensagem aí para quem não está na Bimerso, então. Bom, como eu falei, os adolescentes jovens precisam de um preparo para poder se preparar para o mundo do mercado que está aí fora. Então, aqui na Bimerso tem uns cursos muito ótimos, como a gente falou, de administração, de vendas. Para cada área que você quiser, tem uns. E sem ser da área também, tem uns que pode ajudar, tipo, de vendas, ajuda a lidar com o cliente, a lidar com pessoas. Então, isso, se você não quer trabalhar com vendas, não quer trabalhar com administração, não quer trabalhar com essa área, querendo ou não, continua sendo muito bom para a vida, os cursos. Uma hora ou outra você vai utilizar, você vai usar no seu dia a dia. Então, querendo ou não, é muito bom fazer. Uma coisa que foi destacada para mim um pouco antes de começar aqui na Immersion foi que no currículo deve ter sido acrescentado cursos, você tem que ter ensino de cursos. E depois que eu entrei na Immersion, eu entendi um ensinamento muito diferente daqui. Porque não é questão de você ter isso no currículo, é mostrar que você aprendeu aquilo. Porque aqui, empregabilidade, assistente de vendas e administração que eu fiz, pô, me deu uma visão completamente diferente. Tá aqui é uma vantagem muito grande. Não perca a chance de estudar, principalmente aqui, porque aqui é uma aula rápida que você aprende muita coisa e não é chato. Que também, querendo ou não, ele também ajuda a desenvolver
a timidez. Eu era uma pessoa que, nossa, era muito tímida, não tinha coragem de falar, assim, falava toda gaguejando. E com as Missão Brave, com as aulas, interagindo com as aulas, isso desenvolve muito bem. Desenvolve muito bem. Nossa, verdade. Aqui, pô, eu cheguei aqui, eu não lembro se você lembra, Wagner, eu era muito fechado, muito na minha. Pô, ajuda pra caramba a desenvolver você auto se conhece, você auto se desenvolve. E é uma das propostas da Immersion, é desenvolver o aluno, fazer o aluno melhorar em si, não somente aprender os conteúdos. E isso é, pô, indescartável, maravilhoso. A Bemerso não só ajuda no seu mercado de trabalho, mas ajuda em você também, no seu pessoal. É até interessante as falas que vocês trouxeram, porque é uma preocupação mesmo que a gente tem. Não é preparar só para o mercado de trabalho, é preparar para a vida mesmo, porque nós somos íntegros, assim, um ser único, onde que a gente faz um gerenciamento da vida pessoal e profissional, mas antes do profissional já tem, né, a pessoa. Então, por isso que desenvolver a pessoa, e aí, como consequência, vai surgir, vai aflorar um profissional excelente, sabe? Então, uma coisa está interligada na outra. Não dá simplesmente só separar, falar só a parte profissional, sabe? E isso envolve tudo isso, comunicação, timidez, né, empoderamento. E assim, num contexto que até que move muita gente, do lado assim, que a gente escuta que essa geração é a geração problema, uma geração mimimi, e nós escutamos isso e olhamos para a situação e falou, sim, é real, mas a gente entendeu que o jovem tem um potencial muito grande e que está faltando direcionamento, faltando uma boa orientação, porque capacidade, vontade, quando tem o entendimento, os jovens têm, como vocês aqui mostraram na prática aqui, como a partir do momento que começa, né, ter clareza, ter essa virada de chave, se tornam mais responsáveis, né, com o próprio estudo, porque vai fazer, né, bem para vocês. Então, isso é uma coisa que a gente leva muito a sério mesmo, né? Preparar o aluno, né, considerando o ambiente dele, considerando ele com ele mesmo, cada um dentro da sua jornada, mas sabendo que vai se tornar aí um cidadão melhor antes de tudo. Kathleen, e aí? O que você pensou também, Kathleen, para falar para assim, olha, uma coisa simples aí, assim, você que... Como que era até então, né? Antes de você passar aqui pela Bemerso, como que você era antes, né? Então, dessa forma, tem muita gente lá fora, sem ter essa referência, essa experiência. E o que você fala para essas pessoas? Antes de fazer os cursos aqui, eu era uma pessoa bem retraída na minha, sabe? Eu, conversava com as pessoas, mas só com quem eu tinha uma certa intimidade ali. E aí, por exemplo, agora no curso de assistente administrativo, desenvolvo bastante também esse meu interesse pela empresa, sabe? E também desenvolveu bastante também o meu pessoal, de, assim, me comunicar mais com as pessoas nesse curso de empregabilidade. Eu consigo mais me comunicar de uma forma que as pessoas me entendam, sabe? E aí, sobre isso, sabe? Assim, eu indico bastante pra quem é tímido, assim, que você vai se abrir de um jeito que nem você vai saber o que aconteceu com você, sabe? Que legal, que legal. E a gente fica feliz mesmo, né? Isso reabastece a gente, né? Nesse sentido. Então é isso, gente. A gente, né, abriu esse espaço agora no Merson Cast, né? Trazendo os protagonistas, né? Como vocês, para realmente dar voz, né, para vocês. E vocês colocarem aí a experiência, né? Igual a gente falou sobre essa questão da ansiedade, do primeiro emprego, né? E com certeza eu tenho muita convicção que vocês estão preparadíssimos e que essa questão dessas preocupações vocês vão tirar de letra. A Kathleen tem metade ainda, mais da metade do tempo ainda para ficar aqui, né, do curso, né? Vocês estão já no terceiro semestre, aí no próximo será o último desse ciclo, né? Porque a gente tem aluno aqui que já ficou 10, 11, 12 anos, então, assim, vai continuando em outros, né, cursos. Então, assim, o que eu tenho a dizer é que eu estou muito orgulhoso de vocês, tá bom? Mais alguma consideração aí pra gente encerrar? Se autoconheça. Vocês, tranquilos? Não. Então, gente,
muito obrigado por acompanhar. Lembre de compartilhar esse episódio, ficou bem bacana. E, claro, seguir a gente nas nossas redes sociais da Bimerso, @Bimerso aí, TikTok, Instagram, e manter aí sua inscrição no nosso canal. Até mais.